Simulado 119 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para fazer concurso público, tirar a primeira habilitação, está fazendo algum curso na área de trânsito, está só testando os conhecimentos de legislação de trânsito, já acompanha aqui o canal. Vamos para mais um simulado, estamos chegando nas 400 questões respondidas de legislação de trânsito, respondidas e comentadas aqui no canal e naquele preço que você gosta, né? 0,800. Bora lá para as três questões do vídeo de hoje, e a primeira delas é a questão número 386, que diz o seguinte aqui, ó. Pedro teve sua CNH suspensa por 2 meses em razão de uma autuação por conduzir sua moto sem usar capacete de segurança. Beleza, até aí tudo bem, porque a infração de não usar capacete prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir justamente pelo período de 2 a 8 meses. Então pegou 2 meses, está tranquilo. Pedro cumpriu os 2 meses de suspensão, né? Mas não fez o curso de reciclagem à prova. Se for flagrado conduzindo algum veículo, é correto afirmar que ele terá sua CNH cassada? Olha a questão aí. Veja só, vamos lá. Como eu disse a vocês, a autuação aqui ela está correta, né? Lá no artigo 244, inciso 1 do CTB, pilotar uma moto sem usar capacete é infração de natureza gravíssima. A multa R$ 293,47. Existe aqui a previsão de retenção do veículo para regularização e não tem o registro de pontuação nesse tipo de infração, justamente pelo fato de que ela prevê a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses, como eu disse a vocês. No exemplo aqui de Pedro, ele pegou 2 meses de suspensão. Está correto? Sim. Só que ele precisa cumprir esse prazo, né? Quando ele tem o direito de dirigir suspenso, ele precisa cumprir essas três condições aqui para voltar a conduzir, né? Primeiro, ele precisa cumprir o prazo, né, de suspensão, tá certo? Ele precisa cumprir o prazo de suspensão. Primeira condição aqui. Segundo, ele tem que fazer o curso de reciclagem. É obrigatório que ele faça o curso de reciclagem. E terceiro, ele tem que fazer a prova no Detran, tá certo? Então são as 3 obrigatoriedades que cabem a ele aqui. Quando ele deixa de cumprir algum desses requisitos, nós temos consequências. A primeira é a seguinte, ó. Se ele for flagrado durante o prazo de suspensão, flagrado dirigindo, aí nós temos uma infração prevista aqui no artigo 162, inciso 2 do CTB. Essa aqui é uma infração de natureza gravíssima, só que é gravíssima vezes 3, então a multa é de R$ 880,41, ocorre a retenção do veículo até que um condutor regularmente habilitado se apresente. E a previsão legal aqui, ó, é de cassação da carteira pelo período de 2 anos, conforme informação aqui, previsão do artigo 263, inciso 1 do CTB. Por quê? Porque se ele for flagrado dirigindo suspenso, isso é motivo de cassação. Em contrapartida, se ele cumpriu o prazo de suspensão, mas ainda não fez o curso de reciclagem à prova, como está aí na afirmativa, isso também é infração. Só que a infração aqui, no artigo 162, inciso 7 do CTB, que é um tipo infracional novo, criado por meio dessa lei aqui, ó, 14.440 de 2022, que é a mesma que criou a infração por conduzir veículos sem possuir curso especializado ou sem ter feito justamente o curso de reciclagem. Aí essa infração ela é de natureza gravíssima. A multa R$ 293,47. Aqui nós temos 7 pontos no prontuário, porque não prevê suspensão, e ocorre também a retenção do veículo até a apresentação de um condutor que esteja regularmente habilitado. Então perceba, ó, no caso, deixa eu botar aqui em cima, deixa eu ser melhor. No caso dessa infração aqui que vocês estão vendo, ele foi flagrado, ó, ali, ó, ele cumpriu o prazo de suspensão, mas não fez o curso de reciclagem, como está escrito aqui, ó, ele cumpre a suspensão, mas não fez a reciclagem. Como ele não fez o curso de reciclagem e a prova, aí nesse caso a infração é no artigo 162, mas não no inciso 2, que é aquela infração por dirigir suspenso, já que ele não está mais suspenso, tendo em vista que ele cumpriu o prazo. A infração aí que ele comete é não ter feito o curso específico
previsto lá nesse inciso 7 do artigo 62, porque ele deveria ter feito o curso específico. Então, ele pode ter a CNH cassada nesse caso? Não. Né? A resposta aqui é não. Ele não pode ter o curso, ou a CNH cassada. Agora, se na afirmativa tivesse a previsão de que ele foi flagrado conduzindo durante o período de suspensão, que não é o caso, ele cumpriu o período, ele cumpriu o prazo, cumpriu os 2 meses. O que faltou ali foi o curso de reciclagem à prova, aí sim nós teríamos a previsão de cassação. A afirmativa ela estaria correta, beleza? Então a resposta correta é não, está errada, aí ele não vai ter a CNH cassada. Ele leva 7 pontos ali no prontuário, que vão ser somados ali para fins de uma outra suspensão já por acúmulo de pontos, por somatória de pontos nesse caso, e não por uma infração específica, como foi o caso do próprio da condução da moto sem capacete. Beleza? Então, questão 386, a primeira delas aqui, a resposta é não. Bora para mais uma questão aqui, que é a questão número 387, ó. Mais uma sobre moto. Ó. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras, é infração de natureza grave. Olha, tá certo isso aqui? Veja só. Essa infração a gente encontra aqui, ó, no artigo 244, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Essa infração aqui, pode ser que você esteja, quando eu pergunto, é grave? Você que está me assistindo já começa a tentar ir respondendo. Né? Você pode ter dito, não, ela é média. É porque, de fato, ela era infração de natureza média. Ela não é mais. Por quê? Porque essa lei aqui, ó, a Lei 12.009, lá de 2009, que lei é essa? Essa é a lei que regulamenta a atividade profissional dos mototaxistas e motofretistas, conhecidos também popularmente como motoboy. E essa lei, ela incluiu no artigo 244, que só tinha 7 incisos originalmente, na redação original do CTB, ela incluiu mais 2 incisos, que eram os incisos, são os incisos 8 e 9. Né? Até o inciso 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 já foi revogado, inclusive, que era aquela infração de pilotar a moto com o farol apagado, né, que dava suspensão da carteira, mas aí a Lei 14.071 de 2020 entrou em vigor em 12 de abril de 2021, ela revogou esse inciso 4 e passou a prever uma infração de natureza média lá no artigo 250, inciso 1, a linha D do CTB, para um motociclista que está com o farol apagado mesmo durante o dia. Hoje é infração média, mas antes da suspensão. Então, na redação original do CTB, os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 davam suspensão da carteira, inclusive, infração grave e suspensão, que era o caso do capacete, criança menor de 7 anos, hoje é menor de 10, fazendo malabarismo equilibrando-se em uma roda, enfim. Eram as infrações existentes ali, eram gravíssimas. Os incisos 6 e 7, né, que era rebocando outro veículo com a moto, ou sem segurar o guidão com as 2 mãos, segurando com apenas uma das mãos, infração era de natureza média. Aí, como eu disse, a Lei 12.009/2009 incluiu os incisos 8 e 9. Infrações relacionadas a mototáxi e motofrete. Né? O inciso 8 é transportar carga incompatível, no inciso 9 é se estiver fazendo atividade em desacordo lá. Hoje, inclusive, tem até o inciso 11, né? Que os incisos 10 e 11 foram incluídos também pela Lei 14.071 de 2020, que é a infração de viseira. Viseira levantada do condutor e passageiro estão lá também nesse artigo 244. Só que essa Lei 12.009 de 2009, nos incisos 6, 7, 8 e 9, passou a prever infração de natureza grave. Então, o que era uma infração de natureza média passou a ser de natureza grave. Aqui, 5 pontos no prontuário e multa de R$ 195,23. Então, quando ele afirma aqui que a infração é de natureza grave, a questão está correta, porque hoje realmente é infração de natureza grave. Então, se você, pensando aí na hora da resposta, disse que era média, lembrou da média, já faz um tempinho que mudou e passou a ser infração de natureza grave, beleza? Bora para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão aqui de número 388. A questão 388 aqui é a seguinte, olha. É obrigatória a instalação de extintor de incêndio, para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros, do tipo e capacidade constantes em normas do CONTRAN, instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo ao alcance do condutor. Olha, onde é que a gente encontra aqui informação sobre extintor de incêndio? Atualmente, nessa resolução aqui, olha.
Resolução 919 de 2022 do CONTRAN. É lá que a gente encontra informação sobre o extintor. Talvez você vai olhar isso aí, no primeiro momento você vai dizer que a afirmativa é falsa, mas a afirmativa ela é verdadeira. Pode ser que na sua mente tenha vindo aquela informação de que, epa, peraí, extintor é facultativo, né? E é. Né? Lá na resolução 556 de 2015, ele tornou facultativo o uso do extintor de incêndio, e essa informação foi mantida quando a resolução 555 foi revogada e consolidada, transformando-se aí na resolução 919. Isso foi mantida, só que esse uso facultativo do extintor não é para todo tipo de veículo, são 5 tipos de veículos aqui, ó. Quais são os veículos cujo extintor de incêndio, o uso dele é facultativo? Né? São os automóveis, utilitários, as caminhonetas, as caminhonetes e também os triciclos de cabine fechada. Esses veículos aqui é que tem o extintor como uso facultativo. Os outros ali são obrigatórios, conforme justamente tipo e capacidade prevista na própria norma. Aí você dá uma olhada lá na resolução 919. Mas a afirmativa em si, ela está correta. E com isso a gente chega ao final de mais um simulado. Essas 3 questõezinhas boas, deu aí uma explicação bem detalhada das 3. Né? E se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, vai deixando aí nos comentários, que a gente vai tentando te ajudar. E deixe também nos comentários, ó, quantas questões você acertou. Vá deixando aí nos comentários. Eu sempre estou conferindo lá e dando aquela olhada para saber como é que está o desempenho aí da turma que nos acompanha aqui no canal, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.